Graça e a paz, igreja amada. Louvado seja Deus. Que bênção, que presença de Deus. Você está com sua alma refrigerada aí? Não pelo ar-condicionado, que está uma bênção, né? Mas pela presença gloriosa do Espírito Santo. O Espírito Santo está refrigerando as nossas emoções nessa noite. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estamos numa série, já foi dita aqui na abertura. A série chama-se Refrigério. E quantos de nós precisamos de um refrigério? Quantos de nós estamos necessitando desse refrigério? No domingo passado, o pastor trouxe a palavra aqui para nós, a palavra tremenda ao nosso coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E diante de tantas notícias ruins, olha ali o que nós temos nessa noite. Notícias de refrigério. A gente liga o noticiário, não consegue assistir 5 minutos de tantas notícias tristes no mundo. Mas nós, o povo de Deus, o povo da fé, nós temos que levar as boas novas, as boas notícias às pessoas. Nós temos uma mensagem de refrigério. Hoje nós estamos aqui por causa de uma mensagem de refrigério que foi dada aos nossos corações. E a palavra refrigério no hebraico, quem está anotando, sabe o que significa refrigério? Respirar, animar. Olha como é bom receber refrigério. Celebrar, se alegrar, festejar. É tão bom quando a gente está em momentos de pressões e o Senhor vem e traz um alívio para nós, vem aquele refrigério, aquele respirar de alma e a gente se sente aliviado. Então nós temos uma mensagem, Jesus é a nossa mensagem. Desde o início desse culto o nome dele está sendo proclamado. A mensagem de amor de Jesus é a nossa mensagem. É a nossa mensagem, a minha e a tua. E nós deveríamos ser esse jornal fresco. Enquanto os jornais, manchetes, estão dando notícias ruins, notícias péssimas, nós, o povo de Deus, o povo do reino, deveríamos ser essa folha fresquinha, esse jornal fresquinho, com notícias do amor de Jesus. Vocês já pararam para pensar se na época de Jesus tivesse jornal mesmo, jornal, folha de jornal, ou talvez um jornal noticiado? Quais notícias seriam espalhadas com esse homem tão poderoso andando sobre a terra? Que manchetes seriam ditas sobre Jesus na época dele? Por exemplo, se tivesse na época em que a viúva da aldeia de Naim estivesse levando o filho morto para ser enterrado, no jornal daquela aldeia, qual notícia seria dada? Jesus ressuscita um jovem durante o enterro. Olha que coisa tremenda, gente. No jornal de Betânia, o que seria noticiado? Um defunto chamado Lázaro, há 4 dias, morto, foi ressuscitado. Abriram a pedra do sepulcro e Jesus mandou ele sair. E o defunto ressuscitou. Olha que manchete tremenda. E na Folha da Galileia, que seria anunciado para todos? Jesus cura os doentes e enfermos. Nessa noite, esse mesmo Jesus está aqui. Em Mateus 4, 23 e 25, se fosse uma manchete de jornal, olha o que estaria escrito nela. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino dos céus. E curava toda a casta de doenças e enfermidades entre o povo. A fama dos seus milagres se espalhou para os limites da Galileia, de tal modo que em breve começaram a aparecer muitos enfermos em busca de cura, vindo mesmo de regiões tão distantes como a Síria. Qualquer que fosse a doença ou o mal, mesmo os possessos dos demônios, os loucos e os paralíticos, todos Jesus curava. Multidões enormes seguiam esse homem, vindas da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judeia e até do outro lado do Jordão. Olha que manchete tremenda. Se tivesse um jornal na época de Jesus, hein? E na Folha de Cafarnaum, o que seria divulgado sobre esse homem? Curou a sogra de Pedro sem usar antitérmico.
simplesmente liberou a palavra de cura e essa mulher levantou de uma febre que não se sabe quanto tempo já durava. E o servo do centurião? O centurião lá em Cafarnaum vem correndo, se encontra com Jesus, diz que o servo está doente na casa dele e diz assim: não precisa o senhor ir lá, basta apenas uma palavra e o menino será curado. Só com uma palavra Jesus curou. Imaginem essa manchete aqui, olha as notícias de refrigério para o nosso coração. 4 amigos, 4 homens, rompem um telhado, rasgam um telhado, descem um paralítico no meio de uma reunião em que Jesus estava pregando e o paralítico é curado. Você pode dar um glória a Deus pelas notícias frescas? E ele foi curado imediatamente, não foi no caminho não, foi imediatamente. E na Folha de Samaria, olha essa notícia, Jesus dá uma água poderosa para uma samaritana e essa mulher nunca mais vai ter sede. Essa mesma água está sendo dada para mim e para você, até os dias de hoje. Nós tomamos essa água fresca, todas as vezes que nós ouvimos o nome poderoso de Jesus. Notícias que nós deveríamos já estar anunciando, notícias que nós deveríamos estarmos proclamando. E são notícias que estão queimando o nosso coração até hoje. Louvado seja Deus. Quero convidar você a abrir a Bíblia comigo em Marcos 16, numa passagem tremenda, que está relatada em todos os evangelhos. Está em Mateus, está em João, está em Lucas, porque não poderiam deixar de registrar esse momento tão especial. Então vamos lá, Marcos 16, de 1 a 20, com notícias fresquinhas para o nosso coração nessa noite. Você pode sentadinho mesmo acompanhar a leitura da palavra. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Louvado seja Deus por isso. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, diga comigo, quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou, diga comigo, ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram os que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, glória a Deus, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus, onde então os discípulos saíram
e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Pai, nosso coração queima em ler essa palavra. Nosso coração se enche de alegria, porque essa missão é nossa, Pai. Essa missão de falar da Tua ressurreição, de quão grande o Senhor é, onde o Senhor está assentado, e a Sua volta sobre essa terra é nossa, Pai. Nós temos essa missão de anunciar. Então queima em nosso coração nessa noite essa palavra poderosa, essa palavra, Pai, de ressurreição, essa palavra de motivação, essa palavra de refrigério, de encorajamento, de vida, de paz, de alegria, de respirar. Meu Deus, nós entregamos nosso coração em Tuas mãos e usa-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Maria Madalena, que a história conta, esse texto maravilhoso, que ela foi a primeira. Ele apareceu primeiramente a Maria Madalena. E ela foi a primeira a anunciar que Jesus estava vivo, que Ele havia ressuscitado e que o túmulo onde todos encontravam restos mortais, fétidos, podres, o túmulo de Jesus estava limpo, intacto. E o corpo dele não estava mais lá. Então essa mulher recebeu um querigma. O que é querigma? Querigma, no grego, significa o anúncio da mensagem, a proclamação da mensagem. Então Maria Madalena, a partir daquele momento, preste atenção, ela foi, portanto, um querix. Querigma, querix, no grego, significa o mensageiro que traz as boas notícias. Eu e você somos esse querix do tempo moderno. Eu e você somos a pessoa chamada para falar dessa ressurreição. Ela tinha agora uma incumbência de ser uma mensageira do evangelho da boa notícia. Amém? E Deus poderia ter escolhido anjos, porque na verdade, quando nós lemos o texto, o anjo fala com ela. Mas Deus não pediu para que o anjo fosse o querix, o mensageiro, mas pediu que ele falasse com aquelas mulheres e que elas sim, a partir daquele momento, fizessem o que Deus estava mandando, anunciassem a mensagem de refrigério. E Deus então escolhe Maria Madalena, escolhe outras mulheres que estão ali junto com ela, escolhem pessoas no caminho, escolhem seres humanos. Ele escolhe seres humanos como eu e você, como todos nós, para divulgar essa mensagem de poder. A Maria Madalena, ela teria uma missão muito importante, porque a partir daquele momento em que o anjo fala com ela, lhe passa a incumbência, ela seria a portadora de uma mensagem de refrigério para aqueles que tivessem ouvidos de fé para entender a mensagem. Ela teria então que proclamar, que anunciar, espalhar uma notícia que traria muita paz ao coração daqueles que creem. Amém? Ela teria que espalhar exatamente o que está escrito na palavra. Ele não está aqui no túmulo, ele ressuscitou, ele está vivo, louvado seja Deus. E qual é a notícia então, querix, de 2023, que você vai anunciar a partir do momento em que você lê as boas novas do Evangelho, as notícias frescas que estão aqui no Evangelho? Qual será a sua mensagem? Qual será o seu anúncio, ó mensageiro, ó mensageira de Deus que está ouvindo essa palavra hoje? Você e eu somos chamados para ser o querix do nosso tempo. Você e eu somos chamados para proclamar a palavra de Deus. Aí você vai dizer, mas eu sou tímido, eu não sei falar. Mas eu não tenho habilidade para isso. Mas eu não fui chamado para falar em público. Mas eu não fui chamado para estar nesse ministério de palavra. Gente, o evangelismo, existem meios de se tocar o coração e da mensagem chegar. Você não necessariamente precisa estar aqui tremendo, com frio na barriga,
passando mal para liberar uma palavra, você pode muito bem ser um querix de Deus de outra forma. Peça a Deus para te dar estratégias. Senhor, como eu posso fazer isso? Como eu posso anunciar a sua mensagem de amor? Como eu posso divulgar? Fazer isso, Pai, que Maria Madalena e outros fizeram. Como eu posso fazer isso na minha família? No bairro onde o Senhor me colocou, no trabalho onde eu estou, com as pessoas que trabalham comigo, pessoas difíceis, assim como nós, na escola onde eu estudo, no clube onde eu frequento. Senhor, me ajude a entender como eu posso ser um querix do século 21. Na igreja, ore por meios do anúncio da palavra. Como você pode fazer isso? Deus te dará estratégias. Existem muitas formas de se pregar o evangelho. Existem muitas formas de você ser um proclamador. Para você divulgar essa mensagem de Deus. Bilhetes. Olha algumas ideias. Cartas muito especiais que você pode escrever a próprio punho, ou você pode digitar, que hoje nós temos esse recurso. Telefone, mensagem por telefone. Ligue aleatoriamente. Você não precisa ligar para amigos, exclusivamente amigos seus. Faça isso. Vou contar um testemunho breve. Um certo dia, Deus começou a me dar um telefone, e eu inquieta com aquilo. Falei, vou ligar. Vou falar o que para essa pessoa? Deixa o Espírito conduzir. Liguei, a mulher atendeu. Eu falei, eu estou ligando na sua casa, eu me chamo Adriana, estou ligando na sua casa porque Deus me mandou ligar. Eu não sei o que está acontecendo aí, mas seu número não sai da minha cabeça, não conheço você. Aí ela falou assim, você é uma resposta de Deus na minha vida, porque eu estava pronta a cometer um suicídio. E agora eu entendo que Deus me ama e que Ele não quer que eu faça isso. Louvado seja Deus. Vocês entendem que nós temos maneiras diferentes de evangelizar? Bombons, uma boa estratégia para elogiar com versículos, mensagens. A gente usa o celular para tantas coisas, perdemos tanto tempo. Por que não ser um querix desse tempo novo, moderno, usando as nossas mensagens de WhatsApp, que Deus tanto gera no nosso coração e às vezes a gente não quer anunciar. Adesivos, invista em adesivos, presenteie pessoas, bolos, dar um bolo com uma carta, com algo que Deus te ministrou, e a sua própria vida é uma carta lida. Muitas vezes você não vai precisar abrir a boca, mas o seu jeito em servir no seu trabalho, anuncia a mensagem de Cristo. Anuncia quando você vê alguém chorando no teu trabalho, você se preocupa. Quando você vai lá e fala assim, eu não sei qual é a causa, mas eu vou orar por você. Essas coisas, gente, são evangelismo. Existe o evangelismo de rua, de sinaleiro, de praça, com os moradores de rua, com as pessoas em situação de vulnerabilidade. Existem várias formas de evangelismo. Existe evangelismo na porta do Hospital do Câncer, mas também existe evangelismo na porta dos presídios, dos hospitais. Há muita gente precisando ouvir de um querix como eu e você, uma palavra de refrigério. E nós somos muito alimentados com palavra de refrigério. Nós temos a palavra de refrigério. O evangelho está aqui dentro de nós. As notícias são fresquinhas. E a história de Maria Madalena, meus irmãos, é uma história de refrigério. Essa mulher, ela estava atormentada por 7 demônios, espíritos maus, que faziam essa mulher fazer atrocidades. Pensa uma pessoa manipulada por vozes que só dizem coisas ruins, que só faziam ela fazer coisas ruins. Mas quando ela encontra com Jesus, quando ela fixa os olhos em Jesus, Jesus liberta a vida dessa mulher. Quantos de nós aqui não fomos libertos do império das trevas e não fomos transportados para o reino do Filho amado? Quantos de nós estamos aqui porque nós fomos transportados desse império das trevas? A gente estrava nas trevas, mas quando nós conhecemos esse Jesus maravilhoso, Ele nos transportou para o reino do seu amor. Ele nos ama. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. A palavra falou nessa noite que é para pregar o evangelho a todas as pessoas. Não importa qual é a crença, não importa a opção sexual, não importa. Jesus está chamando a igreja do século 21 para se levantar e sair da mornidão.
Nós ficamos muitas vezes só recebendo refrigério, recebemos o refrigério, mas nós precisamos ser o canal de refrigério, nós precisamos ser esse canal. E o Evangelho, meus irmãos, ele tem poder para isso. Assim como fez com Maria Madalena, fez com a minha vida, fez com a sua vida e com tantas outras vidas que a gente conhece. O Evangelho é para isso. O Evangelho são histórias que nós temos aqui na Bíblia de restauração, de mudança, de conversão, de refrigério mesmo. E o jornal de hoje, a manchete de hoje, o jornal fresquinho de hoje, que nós temos para contar para a humanidade, é só você olhar para a sua vida. O que Jesus fez na sua vida? O que Jesus está fazendo na sua vida? O que nós temos que contar hoje para as pessoas é que o Evangelho tem poder de transformar de dentro para fora. Não é o contrário. Primeiro ele rasga aqui dentro, depois é que começam as mudanças de fora. E o que esse evangelho da transformação faz? Ele faz um presidiário virar pregador. Sim, conheço pregadores que são ex-presidiários, missionários, que já estiveram em cadeias. E aqui nós temos na palavra nessa noite, que o Evangelho transforma a vida, por isso que Jesus deu essa missão para nós. Ide e pregai, porque Ele quer ver as pessoas transformadas no poder do amor dEle, no poder de Deus. Ele faz um ladrão devolver bens, Ele faz ladrão arrependido entrar no paraíso. Ele disse para o ladrão, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele faz uma adúltera se arrepender, se converter, arrumar o casamento, melhorar sua família. Ele faz uma prostituta parar de vender o corpo e virar uma mulher santa, digna. O Evangelho tem poder para isso, de tirar das trevas, de trazer esse amor ao nosso coração. Ele faz um fiscal desonesto, corrupto, deixar de se corromper. Ele faz cego enxergar, ter a visão de volta. E ele faz qualquer discípulo temperamental, que pode ser eu ou você, temperamento forte, temperamento colérico, sanguíneo. Eu nem sei nem qual que é o meu, se é colérico, se é sanguíneo, se são os dois juntos, mas não tem problema. Jesus, ele faz a gente virar mansinha, ovelha mansa. Jesus tem poder para fazer isso conosco. O Evangelho tem esse poder e nós somos essa folha de Londrina. Nós moramos aqui em Londrina, nós estamos nessa cidade para fazer esse anúncio, para ser esse querix na mão de Deus, e nós vamos fazer isso com a graça do Senhor Jesus. Nós somos a notícia fresquinha, o jornal de hoje que a humanidade quer ler. Nós somos ambulantes, a gente anda por aí, essa notícia corre por aí. Olha que bênção. Nós somos chamados para essa obra e nós devemos, com a nossa mensagem, amada igreja, refrigerar a alma de tantas pessoas, anunciando boas notícias. Por exemplo, dia de finados, dia 2, um dia que tanta gente vai chorar no cemitério pelos mortos, e nós respeitamos, porque é a religião deles. Mas onde está a igreja? A igreja que tem uma mensagem de vida no dia de finados, para estar ali na porta do cemitério de Londrina, dizendo assim, ó, não chora, Jesus vive, a ressurreição é real, nós vamos todos nos encontrar no grande dia. Hoje você pode estar triste por causa do seu familiar, mas existe uma mensagem de vida. Eu posso te contar qual mensagem é essa? Jesus não está no túmulo, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus luta por nós, Jesus é a nossa bandeira, Jesus é o nosso amigo que enxuga as nossas lágrimas. Hein, querix? Onde estão os querix? Onde estão os querix, Senhor? Eis-nos aqui. Você tem coragem de dizer isso para Ele? Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida com bombom, com bala, do jeito que o Senhor quiser, mas usa a minha vida para evangelizar. E aí, o que o povo de Deus faz, né? Nós temos que contar as boas notícias, as notícias de refrigério. Não é só falar de derrota, gente. Tem pessoas que a gente se aproxima para conversar. Você já deve ter passado por isso. É um desânimo só de vida, é uma falta de fé só, um pessimismo, falta de dinheiro. O ruim da vida aquela pessoa está proclamando. Estou falando do povo de Deus, viu? Povo de Deus, que deveria estar dizendo, olha, a situação está difícil, mas vai melhorar em nome de Jesus. Olha, tem uma tempestade passando na minha casa, mas essa tempestade vai embora no nome de Jesus, porque eu tenho um Jesus que luta no meio da tempestade por mim. Gente, cadê as nossas notícias boas? Cadê as notícias que estão aqui dentro de nós? Ai, que desânimo, não tenho vontade de vir, não tenho vontade de orar, não tenho... Mas cadê o ânimo que Jesus diz na palavra? Tem de bom ânimo.
A palavra tem a notícia fresquinha para nós. Você pode até se sentir assim, mas você não pode permanecer assim. E você não pode proclamar isso para as pessoas que estão ao teu redor. Você não pode ficar falando que o teu dinheiro é pouco, porque ele vai minguar mais ainda. Você quer ver o dinheiro sumir? Fala o que você recebeu é uma miséria. Ao invés de abençoar o seu salário, dizer, Senhor, obrigada, põe a mão sobre o seu contra-cheque, abençoa os teus chefes, abençoa a tua empresa, abençoa aquilo que você recebeu, tira aquilo que é de Deus, faz o que é certo, e você vai ver como Deus vai honrar a sua vida, e você não vai ficar mais reclamando, porque Deus está na palavra, abençoa o pouco de quem? Do justo. É a mensagem. Mas ser o querix, que nós estamos falando nessa noite, proclamar, ser um anunciador da palavra, o querix é um portador de boas notícias. Ele não vai levar más notícias para as pessoas, ele vai levar a boa notícia. E nós só temos boas notícias aqui, ó, fresquinhas, prontinhas para serem divulgadas, lançadas, proclamadas, digitadas, enviadas. Aleluia! Diga, eu estou entendendo ou não está entendendo? Eu estou entendendo. Eu estou entendendo que Deus quer que eu refrigere almas. Porque a partir do momento que eu refrigero almas, eu sou... Vocês sabem dessa lição, gente. Eu sou refrigerada. Porque é dando que se recebe. Perdoando é que somos perdoados. Amém? Quero contar um testemunho breve também sobre o pastor Beto. Ele nem sabe disso, vou falar dele. O pastor Beto, ele foi chamado para uma missão, né? Ser pastor, bivocacionado, trabalhar no reino e trabalhar no meio da sociedade. Vou dizer para vocês, é fácil? Não. Mas louvado seja Deus, porque Deus chamou o pastor assim, para ser esse pastor que cuida do rebanho aqui, mas que cuida do rebanho lá onde ele está. E no trabalho dele, ele foi um chamado de Deus para ser um querix lá dentro da prefeitura, numa salinha de licitação, onde todos passam muito sufoco, porque a pressão lá é muito grande. É uma pressão financeira, é uma pressão psicológica, é uma pressão com prazo. Tem outros irmãos, né, Marcos, que trabalha também na rede municipal, sabe muito bem como é. Prazos, metas, coisas que envolvem o nome. E o pastor é chamado de Deus para estar naquele setor onde muitos estão, às vezes, adoecendo, para levar uma mensagem de refrigério, para levar uma mensagem de alívio. E muitas vezes ele está precisando ser aliviado. Mas ele vai, ele ora, ele busca, ele jejua. Não estou falando isso para a glória de homem não, tá? E nem porque é meu marido. Mas estou dando um exemplo de carne e osso, para que vocês entendam, e que é pastor de vocês, que é meu pastor, porque é marido e pastor. Eu tenho duas autoridades sobre a minha vida. E vocês entendem que, à medida que ele está cansado, preocupado, também com os afazeres lá, com as preocupações da igreja, porque nós dissemos sim para o chamado. Ninguém nos obrigou a pastorear. Nós dissemos sim. E isso queima no nosso coração. Ele recebe uma mensagem de Deus, e a mensagem é levada àquelas pessoas que estão sedentas. Não importa a religião. Não estamos discutindo placa de igreja, nem credo. Se crê, se não crê. Mas nós estamos falando da missão. A nossa missão é ir. Amém? E ele vai. E aí ele volta no final da tarde, com um sorriso no rosto, dizendo que a palavra gerou vida, que a palavra libertou, que a palavra teve testemunho. E ele volta renovado. Então, à medida que você refrigera, você recebe refrigério. E o evangelho é para isso. Ele leva o evangelho, a palavra de Deus, para as almas que estão sedentas. Pessoas que estão tomando remédio, pessoas que não conseguem dormir à noite e que só vão encontrar, aqui, o alívio para as almas. Como foi dito aqui hoje, na oferta, no louvor, na abertura. Nós só temos um alívio para nossas almas. Vinde a mim, não é vinde ao Rivotril. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E Ele é que vai aliviar.
E à medida que você alivia, você recebe esse alívio na sua alma também. E o nosso amado Jesus, meus irmãos, Ele ressuscitou para isso. Ele ressuscitou para trazer esse alívio santo para as nossas almas. Esse refrigério, esse consolo. Jesus faz isso com a gente todos os dias. Quando você está sem força, você vem para a palavra de Deus, você se ajoelha e fala: Senhor, eu preciso do alimento, eu preciso me nutrir, eu preciso me fortalecer. E você abre a palavra, você pega aquela mensagem de amor de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Abre o teu coração para mim, filho. A mulher que estava com fardo pesado nas costas, vai até a sinagoga. Jesus está lá pregando exatamente no dia que ela vai. Ele chama aquela mulher com aquele fardo, 18 anos carregando aquilo, aquele peso. E Jesus alivia aquela carga pesada dela, fala: fique reta, fique em pé, fique leve, siga seu caminho, siga comigo, louvado seja Deus. Ele faz isso e Ele refrigera a nossa alma com a palavra dEle, com a presença dEle. E que palavra é essa que eu e você temos no coração? Jesus me salvou. Jesus me salvou. Jesus me salvou. Pode declarar isso forte nessa noite. Jesus me libertou, eu posso falar isso. Jesus me transformou do que eu era e ainda vai me transformar, porque nós estamos com a placa em obras. A obra não acabou ainda, é só no grande dia que essa obra acaba. Por isso que muitas vezes a gente se sente, né, Alexandra, como a gente estava conversando aqui no início do culto. Muitas vezes a gente se sente tão incapaz, porque nós estamos em obras. Nós estamos precisando de todo dia um cimento do Espírito Santo, uma portinha do céu sobre a nossa vida, para fortalecer, para nos fazer crescer, e nós vamos sendo transformados. A palavra diz de glória em glória. Você pode anunciar para as pessoas que você conhece, que você não conhece também: Jesus mudou a minha vida. Você tem testemunho que não acaba aí dentro de você, conta. Testemunho de livramento. Jesus me libertou do vício. Quantos vícios você pode contar que você foi liberto? Jesus me curou de alguma enfermidade. Eu fui curada de uma enfermidade o ano passado. O médico não acreditava, não queria mais pedir exame. Eu fiquei lá implorando: pede o exame, doutor, pede o exame, que eu vou fazer o exame, você vai ver que eu estou curada, não vai precisar. Não, você vai marcar a cirurgia, você vai operar. Falei: não, doutor, deixa eu fazer o último, pelo amor de Deus, deixa eu fazer o último. Aí ele deixou fazer o último exame e tinha desaparecido a enfermidade. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então, Jesus me curou, Jesus te cura todos os dias. Nós temos essa mensagem. Então espalhe a mensagem que salva. Espalhe aí Querix de 2023. Espalhe as notícias do reino. Espalhe as notícias que salvam. E nessa noite, com essa palavra de refrigério, mas que também nos impulsiona a sair da zona de conforto, você foi cutucado. Eu também fui cutucada. Você foi cutucado a orar sobre o teu evangelismo. Seja um Querix, seja aquele que divulga, que anuncia, que proclama. Mas proclamar o que, pastora? Que Jesus ressuscitou, que Ele é a esperança para esse mundo caído e falido, que só Ele pode nos salvar, que Ele é o dono de todo esse universo. E quando Jesus ressuscitou, olha que bênção, dá até uma camiseta, Julinho. Vamos pensar numa camiseta. Quando Jesus ressuscitou, a sua vida recomeçou. Aleluia! Louvado seja Deus! Essa é a mensagem. Quando Jesus ressuscitou, a nossa vida recomeçou. E nada mais é o fim, gente. Podem falar para você que está sendo o fim de alguma coisa aí na sua vida, mas a palavra dessa noite quer te dizer que nada é o fim depois da ressurreição. Como assim, pastora? Nada é o fim. A doença não é o fim depois da ressurreição. Não é. Porque nós temos cura nele. Pensa na eternidade para ver se você não é curado. O divórcio não é o fim. A decepção que você teve com alguém aí não é o fim. Usa isso para ser o começo. A depressão também não é o fim. O desemprego, para quem está procurando emprego, não é o fim. Um diagnóstico ruim, uma enfermidade, não é o fim. É o começo, porque Jesus ressuscitou. Um fracasso que você pode ter vivido aí na sua vida e que não te deixa evoluir. Lembra da ressurreição. Não é o fim esse fracasso. Uma derrota
Não é o fim. Muita gente quer acabar com a própria vida por causa de uma derrota. Jesus está falando nessa noite. Uma derrota não é o fim, mas pode ser o princípio de algo muito lindo que Deus está fazendo na sua vida. E muitas vezes a gente não entende. O vale da sombra da morte não é o fim. A morte de um ente querido, que muitas vezes a gente chora, não é o fim. Não é o fim, nada é o fim. Porque quando nós seguimos a Cristo, nós seguimos um Cristo que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, tem um corpo glorificado. Nada para nós é o fim. Ele já venceu a morte. Ele já venceu. E mesmo que você enterre pessoas, porque ninguém está livre de passar por isso, você sabe que não é o fim, porque você vai ressuscitar com essa pessoa lá na glória, na eternidade. E nós vamos nos encontrar no banquete celestial. Louvado seja Deus. Quando nós seguimos a Jesus Cristo, nem a morte se torna o fim na nossa vida. Porque aqueles que são salvos, os que são salvos, por isso que nós precisamos proclamar a igreja. Vocês estão entendendo por que nós temos que ser o Querix? Na nossa família, muitas vezes é difícil evangelizar, né? A gente pode orar para que Deus levante Querix também para a nossa família. E mensageiros serão enviados para salvar a nossa família. Eu sei que você deve ter pessoas na sua casa que ainda não se converteram, eu também tenho. E que eu oro muito por essa conversão. E oro também para que Deus envie o Querix, o mensageiro que vai anunciar. Porque um rega, um planta, mas quem dá o crescimento é Deus. Não precisa ser eu, Senhor, para proclamar. Eu posso proclamar para outro que quer ouvir. E assim é com você também. Sabe por que muitas vezes você cresce? E não sei se acontece com vocês, mas eu acho que acontece, não é só comigo não. E muitas pessoas acham que você continua aquela mesma pessoa lá da infância. Não é assim com vocês? Parece que você não evoluiu. Ah, você tinha um problema de timidez, a tua família falava isso. Ah, você é tímido. Esse aí não sabe falar. Ah, esse aí é grosso. Mas o Evangelho veio para transformar. E muitas vezes a nossa família não consegue perceber essa transformação porque eles atrelam a gente àquela menina, aquele rapazinho lá de trás, aquele adolescente que não evoluiu. Mas isso é mentira de Satanás, você sabia? Nós evoluímos a cada dia que nós ouvimos a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas da nossa própria família não vão querer nos ouvir. Mas não pare de proclamar para aqueles que querem ouvir a mensagem. Há muitas pessoas precisando ouvir que Jesus é a esperança. Que para entrar no céu e desfrutar da eternidade, precisa reconhecer e aceitá-lo como o único Senhor, suficiente, Salvador. Você pode até entrar sem ser batizado, como a palavra diz, né? Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê, não é quem não foi batizado, quem não crê, será condenado. E nós queremos tanto ver a nossa família no céu, né? Eu quero muito ver minha família toda no céu. Então comece a salvar a família dos outros. Estão entendendo? Deixa que a sua, outras pessoas vão vir para salvar. Vão vir proclamar a palavra. Vamos adorar? Fique em pé nessa noite. Vamos adorar com essa canção. O pastor vai vir fazer a ceia.